você que conectou agora na nossa live, você está assistindo o terceiro fórum do Buritis na Política. O tema de hoje é desenvolvimento econômico, tá? Os pretensos candidatos aí se cadastraram junto ao site da Associação do Bairro Buritis até o mês de novembro, colocando-se à disposição de participar desse fórum, colocando as suas posições sobre os diversos temas que interessam a cidade de Belo Horizonte e também, lógico, né, diretamente nosso bairro. Esse fórum é feito para você, para esclarecer as suas dúvidas e te ajudar a escolher os melhores candidatos e ter ideia daqueles que realmente se dispõem a trabalhar para a nossa região, né? Vamos passar agora para a segunda rodada de perguntas. Quem vai responder primeiro agora é o Pablo Figueiredo. Pode abrir o microfone aí, Pablo. Pablo, dentre tudo que nós já iniciamos a conversa aqui, nós já ouvimos até parte dessa pergunta que nós vamos fazer agora dentro dos comentários aí. Nós sabemos que a carga tributária e a burocracia nossa hoje, tá? Dentro dessa nossa cidade, no contexto geral, mas vamos falar especificamente da nossa cidade. É muito grande, né? A carga tributária, a burocracia é muito grande. Quais as suas observações sobre isso e o que você, eleito como vereador, poderia fazer para ajudar? 3 minutos. Então, Rômulo, essa é uma questão complexa, mas que nós temos que nos debruçar, né? É uma questão que eu gosto, né? Pensar o direito tributário e também pensar a gestão pública, né? Nas ciências sociais, na PUC, nosso curso era muito voltado para a gestão. E aí que você trouxe duas questões, da tributação, dos impostos e também da burocracia, né? Então, apesar de não ser estritamente competência de um vereador, a questão tributária, a gente tem que pensar que de qual tributo que nós estamos falando quando a gente fala de uma carga tributária elevada. Então, assim, os dados mostram que a carga tributária brasileira ela não é alta comparado com outros países. Ou seja, o nosso país, e faz sentido dado assim, a quantidade de serviços públicos que o Estado deve prestar. E aqui agora, no caso da pandemia, a gente está vendo, por exemplo, se a gente sair na rua, a gente vai ver os serviços que precisam ser feitos, ou na educação. Então, e o Brasil ele está na média junto com os países da OCDE, né, que é a Organização dos Países do Desenvolvimento Econômico, que inclui os países mais ricos. Agora, é verdade, eu acabei de ler aqui no Facebook que alguém colocou aqui da associação, falando da carga do tributo do IPTU e como que precisa de uma contrapartida, né, do Estado, no caso do município, é verdade. O que precisa é que o município saiba dar essa contrapartida. E aí a gente tem problemas que eles vão no sentido também do pacto federativo, que a União ela está lá, é mais na União onde que está os recursos, e aí precisa de dar aos municípios uma maior autonomia. Agora, a questão é de qual tributo que nós estamos falando, né? Porque eu acho, por exemplo, que se a gente vai tributar, isso na competência de um vereador, né? Mas gostaria de também um dia estar na Câmara para poder debruçar sobre isso. Tributar alimentação é muito ruim. Tributar remédio eu acho péssimo. Agora, se a gente vai falar de, por exemplo, tributo sobre dividendos, o Brasil é o único país, junto com a Estônia, que não faz essa tributação, né? Apenas Eslováquia, México, Brasil e Estônia não faziam. Agora, Eslováquia e México tributam. Brasil e Estônia, os únicos países no mundo que não tributam sobre dividendos. Então, também pensar renda. O que nós temos que fazer é dar maior justiça, né? E falar dessa questão é muito complexo. Por exemplo, o novo com o governador Zema adotava esse discurso e não conseguiu fazer nada no Estado, né? Acho que aumentou um pouco os impostos, ao contrário do que falava, porque é uma questão complexa. Belo Horizonte até desburocratizou agora, em projetos desse ano mesmo. Agora, quanto à burocratização, eu acho que é verdade. Nós precisamos desburocratizar um pouco. Como? Concluindo? Então, para concluir, a burocracia é necessária porque ela afirma que
um processo no Estado, né? Um processo de qualidade. Agora, a burocracia ela não pode ser um gargalo, ela não pode dificultar a vida do Estado. Ela tem que ser para dar segurança jurídica, né? Para dar uma segurança nos processos, seja de impessoalidade e de qualidade, né? De eficácia e eficiência. Então, é verdade que nós precisamos, algumas vezes, não deixar que seja um gargalo e aproveitar bem os recursos, os tributos, voltando para a população, fazendo que a gente tenha uma educação de fato universalizada e os serviços para gerar emprego, etc. Então, é isso que eu defendo, que eu acho. Ok. Obrigado, Pablo, pelas suas colocações. O próximo pretenso candidato, Irlan Melo. Vocês que conectaram agora a nossa live estão vendo o terceiro Fórum do Buritis na Política, com o tema de hoje, desenvolvimento econômico. O Irlan vai iniciar a resposta da segunda pergunta. Irlan, carga tributária, né, e burocracia, que comentamos há pouco, né, causam diversas consequências aí negativas, né, para a nossa sociedade. O que você, sendo eleito vereador, o que você conseguiria fazer para ajudar? 3 minutos. Bom, vai parecer que eu estou pegando o pé do Pablo, mas é porque a nossa visão de mundo é completamente diferente, né? Acontece o seguinte, nós concordamos que não é competência do vereador tratar do tema de questão de redução de impostos, porque isso é competência do executivo. Agora, vamos lá, carga tributária, nós pagamos uma das maiores cargas tributárias do mundo e nós temos assim um retorno impressionante. Como o Brasil, cidades, o Estado, nosso retorno é péssimo, né? Nós pagamos uma carga tributária altíssima e temos um retorno péssimo dos nossos governantes, né? Nós precisamos desburocratizar ao máximo, porque, infelizmente, a burocracia, ela, ao invés de dar garantia para o cidadão de que aquele imposto estaria sendo retornado para a sociedade, ao contrário, isso faz com que a corrupção reine no nosso país. Felizmente, o que a gente está vendo aí é que as políticas públicas elas estão fazendo com que o dinheiro ela vá para o ralo, né? Você tem uma ideia, por exemplo, nós temos um sistema em Belo Horizonte que é o BH Nota 10, onde você deveria exigir a nota para poder utilizar isso como um retorno de desconto do IPTU. Ninguém nem sabe disso, poucas pessoas utilizam isso para ter desconto. O desconto é mínimo. Eu fiz um projeto de lei para poder utilizar esse desconto não só no IPTU, mas também, por exemplo, no estacionamento rotativo. Está para ser aprovado isso, para a pessoa poder até ver isso também. Então, assim, nós estamos numa situação que, assim, o brasileiro entende que ele paga muito imposto, ele entende que ele não vê o retorno desses impostos e ele entende que ele está sendo roubado o tempo todo. Quanto mais a gente desburocratizar, melhor. É o que eu vejo aí. E também outra coisa, nós precisamos desburocratizar e de políticas públicas que facilite a atuação dos pequenos produtores e dos empreendedores. Eu tenho, inclusive, também um projeto de lei que faz com que nos contraturnos das aulas da escola municipal tenham aulas de empreendedorismo, que é isso que a gente precisa, né? Criar incentivos para os empreendedores, para que as pessoas tirem essa cultura de que o bom é o funcionário público, o bom é entrar dentro da máquina, de encher a máquina do partidão. Não, a gente tem que sair fora desse socialismo que está arraigado na nossa sociedade, né? De benefício benefício do Estado. A gente tem que ir para a iniciativa privada mesmo, porque, infelizmente, um Estado inchado, isso só serve mesmo para essa cultura de paternidade do Estado, que isso não leva ninguém a nada. Então, assim, a minha contribuição tem sido essa, e eu acho que isso é melhor para a desburocratização do Estado, que eu tenho defendido nesse tempo da Câmara, e vou continuar se a população quiser que a gente continue nesse sentido aí também. Obrigado. Obrigado pelas suas colocações, Irlan. O Buritis foi um dos bairros, foi o bairro que mais cresceu muitos anos aí no top, lá em cima, entre as Américas aí, né? Pagamos muito ITBI,
muito IPTU, o comércio de venda e poupa, né, pagando muito tributo, muito ISS, muita prestação de serviço no bairro, reforma de apartamento, final de construção, armário e tudo quanto há. E o que nós estávamos vivendo nos últimos 10 anos foi o Buritis esfarelando, né? Quando nós ganhamos aí, através de muita luta da associação, aí, algumas ruas asfaltadas, porque daqui a pouco a gente ia ter que andar, era de cavalo, né? Ia andar a cavalo aqui, porque de carro não ia ter jeito, ou trator, né? Muitas lideranças comunitárias reclamaram, pô, mas o Buriti está levando, e a gente não está levando nada mais aqui. Quantos anos o Buritis foi caixa forte da prefeitura? Quantos anos o Buritis bancou os outros bairros que não tinham condição? Né? E agora a resposta que a gente tem é que não tem dinheiro, né? Nós temos diversas obras para fazer. O tema anterior, né, do mês passado, que foi infraestrutura, nós elencamos várias coisas aí que poderiam ser feitas, né? Não foram feitas, e agora que o gestor se abriu a querer nos escutar para fazer alguma coisa, ou pessoas de bem se uniram, né, em prol do bairro para reforçar essa corrente que a associação leva para frente, o que a gente ouve do poder público não tem dinheiro, né? Mas a hora que acontece um desastre, alguma coisa, o dinheiro aparece, né? Porque isso às vezes é o que dá a volta, mas vamos tocando o barco, né? O próximo pretexto candidato a responder a segunda pergunta, Braulio Lara, pode abrir o microfone aí, Braulio, se quiser. Braulio, carga tributária e burocracia, nós sabemos muito bem o que é isso, que nós somos empresários, né? Isso causa diversas coincidências, consequências negativas. Você, sendo eleito vereador da cidade de Belo Horizonte, o que você conseguiria fazer para mudar esse patamar hoje, essa visão? 3 minutos. Tá bom. Bem, o primeiro ponto é que a carga tributária ela sufoca as empresas, você exige das pessoas cada vez mais, e o grande problema é justamente o quê? Esse valor ser revertido para o dia a dia do cidadão. Então, por exemplo, BH é uma cidade que arrecada muito, né? Mas na hora que você vai ver qual que é realmente o investimento na infraestrutura, o cuidado com o zelo com os bairros, a gente anda pela cidade, vê avenidas mal cuidadas, a gente vê obras que demoram para ser executadas, aí vai chegando perto desse período de eleição, um monte de asfalto sendo feito, enfim, uma série de situações que são ruins. O cidadão paga muito imposto e tem um retorno baixo. A gente precisa de realmente fazer com que, com a máquina pública mais enxuta, você começa a ter uma sobra de dinheiro para o investimento, mas uma possibilidade também da redução de impostos. Recentemente, Belo Horizonte fez uma alteração, por exemplo, no ITBI. O ITBI, antigamente, há uns 3, 4 anos atrás, ele era uma alíquota de 2,5% e passou para 3%. Isso é muito dinheiro. O que isso gera? Vai travando a movimentação da cidade, diminui o número de transações, e aquelas pessoas que, porventura, pensam em investir na cidade acabam dando, talvez, um passo atrás e observando outras opções. A questão do próprio IPTU, né? As alíquotas de IPTU já não estão batendo mais com a realidade. Tem lugares que foram super valorizados, digamos assim, dimensionados, e a população paga um IPTU altíssimo, mas na hora que ela vai pegar e vender o imóvel ou, de fato, transacionar esse bem, ela vê que está totalmente incompatível a tabela de valores de mercado com o valor real. O que a gente precisa é de trazer uma máquina pública mais enxuta possível, tirar desperdício, tem muito resserviço dentro dos órgãos públicos, falta de eficiência. Belo Horizonte tem que entrar numa rota de ser uma cidade mais ágil, uma cidade que fomente o desenvolvimento. Um assunto, inclusive, que eu acho que é muito importante, teve uma pesquisa recente aí, considerando 100 cidades, Belo Horizonte ficou acima da 90ª em relação à questão de quê? De plataforma tecnológica para receber as empresas. Hoje, quando uma empresa chega, ela precisa de quê? De ter
uma boa internet, fibra ótica, cobertura de telefonia. Hoje, para licenciar, por exemplo, uma antena de celular, é uma burocracia gigante, né? Então, tem uma série de situações que tem que ser melhoradas dentro do escopo da cidade para facilitar sempre o desenvolvimento do empreendedorismo e do empreendedor. Ok? Obrigado, Braulio, pelas suas colocações. Eu, como empreendedor também, como empresário, a gente passa vários perrengues aí quando fala essa parte de tributação, né? Num momento de pandemia como esse aí, ó, de dificuldade, todo mundo fechado, a maioria das pessoas perguntando como é que vai ser o dia de manhã, e até agora a gente vê a parte social do governo, que tem ajudado as famílias mais carentes, as pessoas, os autônomos, né? E eu acho que tem que ajudar mesmo, tem dinheiro para isso, tá? Todo mundo paga imposto igual, né? Desde o mais pobre ao mais rico, né? A desigualdade é até pior, porque o mesmo imposto em cima do arroz, do feijão, que o pobre paga, o rico também paga, né? Nas devidas proporções e quantidade, mas o imposto é o mesmo. E os empresários estão aí a Deus dará, brigando com as imobiliárias agora, negociando para tentar reduzir no aluguel, tentar ficar o mês sem pagar, né? E sobre a resposta que nós vimos até agora do governo foi que postergou por 3 meses o pagamento dos impostos, né? Então é o seguinte, abrir mão não abre não, daqui a 3 meses tem que pagar, né? Mas faz parte, e aí vamos brigando junto à sociedade, junto a vocês que são pretensos candidatos, que se chegar lá nós vamos cobrar, vamos estar na cola, e as coligações e atrás dos deputados, dos nossos senadores, para mudar essa realidade nossa aí, que infelizmente isso hoje não condiz com o que o país está precisando, né? Nós tivemos uma indagação aqui de uma pessoa que está acompanhando, né? Desde já eu agradeço a todos vocês que estão assistindo. A Jaqueline Chaves pediu para citar os outros bairros aí também. Então, Jaqueline, esse debate é feito pela Associação do Bairro Buritis, tá? Mas o vereador não é para o bairro Buritis, o vereador é para a cidade de Belo Horizonte, né? Nós estamos usando aí o bairro Buritis como referência para diversas coisas, mas eu ando em Belo Horizonte, eu sei as dificuldades, não às vezes a fundo como você deve conhecer o seu bairro, mas a gente sabe a dificuldade de cada um, e eu tenho certeza que qualquer um dos 4 que está participando com a gente não vai ser o vereador do bairro Buritis, não, vai ser o vereador de Belo Horizonte. Vai estar de portas abertas aí para receber todos aí nas suas demandas e nas suas solicitações, né? A última pergunta, né, para o último pretenso candidato dessa rodada, vai para o Sargento Mendonça. Pode abrir o microfone aí, Sargento. Como nós temos falado aí, Mendonça, a carga tributária e a burocracia causam diversas consequências negativas aí para a nossa cidade. O que você, como vereador, conseguiria nos ajudar nesse tema? 3 minutos. Tá bom, quando a gente pergunta aqui, durante a pergunta última, o que fazer, nós precisamos realmente de dar o nosso grito de independência, porque o ente federado, que ainda é colônia de um processo, é o município. Se nós notarmos, o que arrecada no município vai para Brasília e, se não me falha a memória, somente 5% desse imposto é retornado de forma direta. O vereador não tem competência de propor um aumento dessa porcentagem. Mas se nós aumentarmos para 10%, seria o dobro de retorno. O ideal seria que nessa independência financeira, o município pudesse realmente administrar essa carga tributária que é recolhida no município e é mandada sempre, a maioria, para a União e uma parte também para o Estado, né? A proposta aqui é conexão com Brasília. Nós precisamos de menos Brasília e precisamos de mais Brasil. Então, a gente tem que fazer as conexões com aqueles senadores, deputados, para descentralizar a carga tributária.
Ou seja, se nós tributamos em Belo Horizonte, esse tributo deveria ficar aqui, porque hoje 40% é uma média, 36%, 40% do tributo, e 5% é retornado para cada município, né? Eu sou funcionário público, eu vejo a importância e a valorização que nós temos aí do empresariado, da pessoa que quer empreender, e não pode ser diferente, né? Só que no Brasil, quando a gente fala de benefício, né, nós temos que ter ciência que nós não podemos valorizar uma parte e desvalorizar a outra. Eu penso também que a desburocratização podia também também valorizar os profissionais, servidores públicos. Vimos aí uma luta dos professores, né, para ganhar o que é proposto por uma lei federal e nunca se chega a um consenso. Então, essa carga tributária tem que ser para melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, saneamento, sabe? E é esse retorno que nós devemos estar brigando, para trazer esse dinheiro para benefício da coletividade. E as consequências dessa tributação é porque realmente, como esse tributo, a maioria vai para Brasília, e o retorno dele, o modo como ele retorna, né? A gente não percebe ele chegando aonde deveria. As carências que eu já citei aqui de educação, segurança, saúde. Então, essa deve ser a luta de um vereador. Primeiro, no meu modo de pensar, é fazer com que o município tenha independência tributária para poder gastar. Só finalizando. O município tem independência porque fica mais fácil, inclusive a fiscalização, porque está mais próximo do cidadão. Obrigado pelas suas colocações, Mendonça. Você que entrou agora, está participando, está assistindo o terceiro Fórum do Buritis da Política, né? O tema de hoje, desenvolvimento econômico. Agradeço a todos que estão online aí, estão mandando as perguntas. Hoje o fórum está muito ativo, né? Poste a sua pergunta para os pretensos candidatos. Posteriormente, eles vão entrar aí no Facebook da associação, porque às vezes agora online não está dando tempo de responder, mas vão tirar as suas dúvidas, tá? Esclarecer aí, entrar em mais detalhes com vocês em um momento oportuno, né? Vamos partir agora para o terceiro bloco, né? Vamos ver quem vai responder primeiro. Pablo Figueiredo. Pode abrir o microfone aí, Pablo. Pablo, nós sabemos que a cidade de Belo Horizonte não existe mais, não tem mais grandes áreas para instalar grandes parques industriais, geradores de emprego e automaticamente gerando renda para o município. Qual seria hoje, na sua visão, a verdadeira vocação da nossa cidade e como implantar ou incrementar? 3 minutos. Então, Rômulo, sobre isso, eu abri aqui falando disso, né, minha primeira resposta, que é assim, a vocação de Belo Horizonte para a economia criativa, para dar esse incentivo, né, para poder, assim, diferente do que o Irlan falou lá no início, Irlan, eu acho que o poder público ele tem o papel de também conseguir manter, né, também as empresas, a economia, o emprego, de fazer a retenção, de conseguir, diferente do que acontece, né? Nós temos jovens, cabeças pensantes, startups indo para outros lugares porque justamente o poder público não consegue fazer essa absorção. E eu acho que essa indústria criativa ela estimula a geração de renda, cria emprego, produz receita de exportação, inclusive, né? Enquanto promove a diversidade cultural, o desenvolvimento humano. Então, nós temos aqui uma vocação. Alguém falou aqui no Facebook, né, que é a Revolução 4.0, e nós temos que focar, podemos direcionar, né, para essas novas tecnologias, economia solidária, que agora no Buritis, em 7 de março, começaria a feira do Buritis, feira de artesanato e alimentícia. Eu espero que nós possamos fazer isso aqui sim, no Palmeiras, nas demais regiões. Só queria voltar um pouquinho, né, quanto à questão de imposto, porque o Irlan falou que
contrapôs um pouquinho a ideia, né? Eu acho que um vereador, nós sabemos que ele não tem a competência, né, que é do executivo, ou que a reforma tributária isso vai se dar lá no Congresso Nacional. Mas o que eu falei é que o Estado ele deve dar a contrapartida que é cobrado nos impostos, que é cobrado nos tributos. E de qual tributo que nós estamos falando? Vou repetir que o Brasil, juntamente com a Estônia, ele não tributa sobre dividendos, os dois únicos países. Agora, a Argentina tributa 37% a carga tributária, o Brasil é 34%. O Reino Unido, Inglaterra, 40%. A Noruega, 70%. Agora, é claro que nós vamos ver lá qual o serviço que nós estamos falando, né? Boa educação, boa saúde, isso nós queremos aqui também, né? E vamos sim desburocratizar. Agora, o Nicolas Tuni falou aí sobre iguais oportunidades que deveria haver, né? Eu concordo, Nicolas. Ontem começou o processo seletivo do Enem, né? Começou as inscrições do Enem. Eu acho que nós temos o pior ministro da Educação da história. Nós vamos aqui agora esse ano aprofundar as desigualdades, inclusive na educação. A educação universal com iguais oportunidades, que vai proporcionar o desenvolvimento econômico também. Porque se a gente quer desenvolver economicamente um Estado, a gente precisa de saúde universal, educação universal, pleno emprego e redistribuição de renda. Esse também deveria ser um papel, né, dos tributos. Mas, então, nos atendo aqui. E aí, você falou da questão do empreendedorismo nas escolas. Eu acho muito bacana, né? Para concluir, mas para isso a gente tem que ter escola, né? E aí, para falar disso, a gente tem que ter infraestrutura que é dada pelo Estado, né? Que é dada pelo poder público, e o município tem que dar essa infraestrutura para as escolas, né? E então, concluindo, eu acho isso. Eu acho que a gente pode concretamente assim fazer essa área criativa, fazer um debate, uma interlocução, uma escuta desses setores, igual nós temos aí a FUNED, assim, a tecnologia, pesquisa, investir nessas áreas, investir na área de tecnologia, assim, com as startups. Obrigado, Pablo, pelas suas colocações. E nessa parte de criatividade hoje e reinvenção, tá? A Associação do Bairro Buritis, modéstia à parte, tem andado muito à frente, viu, Pablo? Nós, ultimamente, igual você mesmo citou, foi licitado aqui... Acho que é por aí mesmo. Isso. A Rua Paulo Suretti, foi licitada o espaço pela PBH, né? Foi uma demanda que veio da população, da comunidade, a associação interviu junto à regional. Hoje nós temos também, já é um sucesso também, a Feirinha Buritis, que funciona lá na UniBH, o Francisco, que é um dos participantes da associação do bairro Buritis, quem gerencia o espaço hoje, e assim, a gente vê a parte empreendedora do bairro, a Florindo, né? E hoje, com essa crise, todo mundo trancado dentro de casa, a preocupação nossa é essa agora, o que fazer? Como tocar a vida? Como tocar o barco? Então, eu acho que essa parte de modernização, de crescimento, tem que estar na cabeça dos gestores, né? Para incentivar e fazer isso aí crescer cada vez mais, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso terceiro bloco. O próximo pretexto candidato a responder, Mendonça, Sargento Mendonça. Sargento Mendonça, como nós comentamos aí, vou repetir a pergunta. Nós sabemos que a cidade de Belo Horizonte, tá, ela não dispõe de área de implantação para grandes parques industriais, né? Grandes empresas para gerar mais volume de emprego e também mais tributo para a nossa cidade. Qual seria a verdadeira vocação da cidade de Belo Horizonte, na sua opinião? E como implantar ou incrementar? 3 minutos. Bom, Belo Horizonte, como eu disse também anteriormente, a cidade conhecida como a cidade dos bares, né? Belo Horizonte tem que investir em turismo. Belo Horizonte tem que investir nessa área, porque nós vimos um carnaval crescente na cidade. Isso traz renda, traz tributação, que seja momentânea, mas instiga o comércio, né? Traz momentaneamente melhorias para quem necessita da renda.
Como Belo Horizonte não tem essa área de implantação de parques industriais, nós temos que desengatar. O vereador tem esse papel de propor o desengate da engrenagem para que outros recursos, as empresas, né, empresas de negócios, possa ser atraída por Minas Gerais, por Belo Horizonte, que é o foco nosso aqui, e se instalar aqui. Seja faculdades, né, seja outros geradores de emprego. E, para isso, nós precisamos da fiscalização e da fiscalização de orientação. Eu acho que é o papel que o vereador poderia propor, porque nesse desengate da burocracia, na retirada da burocracia, aí sim poderia estar atraindo mais pessoas para vir estar investindo. Tá? A gente falou que outros debates sobre a criação de novas escolas, só que não me recordo se alguém falou de escolas técnicas, né? Que nós podemos, na implantação, no pedido do próprio ente federado, o governo federal, escolas técnicas, mais escolas técnicas para a gente justamente, através dessa vinda de alunos, a gente possa fomentar também outros tipos de economia, que são bares, restaurantes, hotel, né? A rede hoteleira, de modo geral, Belo Horizonte ganharia, né? Que a gente tem essa falta de espaço para concorrência com outras cidades. Na questão industrial, a gente pode estar investindo, sim, firme no turismo, que é uma cadeia produtiva, né, que vai desencadear ali, e melhorar na arrecadação municipal de tributação, né? E volto a lembrar que o papel do vereador, nesse sentido, seria melhorar a qualidade dessa arrecadação para o retorno de quem contribui, que seria educação, saúde, segurança, saneamento e outros mais. Esse é o papel do vereador, do meu ponto de vista. Obrigado pelas suas colocações, Mendonça. Importante vocês deixarem claro seu ponto de vista para que os participantes, os ouvintes, vão tirando as suas dúvidas, vão postando mais questões e vocês, depois, com mais tempo, venham com calma responder cada um deles, cada um dos ouvintes que estão aí nos acompanhando, participando. Hoje, o fórum nosso hoje, com a transmissão de hoje indo bem, todo mundo está participando, várias colocações, uns entrando com propostas bem interessantes para a nossa sociedade. Então, é isso aí, gente. Esse fórum foi feito para isso, para vocês participarem, entrar em contato com seus futuros representantes e que fique bem claro, tá, que nós queremos o sucesso da população, da comunidade. Por isso, nós temos aberto o fórum para vocês participarem, entrarem ao vivo e acompanhar a posição de cada um. O próximo a responder é o Braulio Lara. Pode abrir o microfone aí, Braulio, se quiser. Braulio, nós sabemos aí, repetindo a terceira pergunta, né? Nós sabemos que a cidade de Belo Horizonte não conta hoje com grandes áreas para que sejam implantadas mega indústrias, grandes indústrias, né? Gerando assim mais emprego e mais renda para nossa cidade. O que, na sua opinião, seria, nesse caso, a vocação da nossa cidade e como implantar ou incrementar? 3 minutos. Bem, Rômulo, essa questão de não ter espaço para grandes dispositivos industriais, né, é um fato. Hoje a gente tem o que já está implantado, aquela região ali da Regional do Barreiro, que tem alguns espaços para grandes dispositivos industriais, mas eu vejo que a vocação da nossa cidade como um todo, a maior parte, ela vem justamente da infraestrutura de comércios e serviços, né? E a gente precisa de ter um olhar maior para, por exemplo, fomentar questões do turismo, principalmente Belo Horizonte como um apoio turístico para cidades vizinhas, para Ouro Preto. Então, assim, BH tem uma série de situações dentro da própria linha gastronômica, muita gente visita Belo Horizonte com esse objetivo, mas da linha de geração de emprego e renda, eu acho que um setor que precisamos falar sobre ele é o setor da construção civil. É um setor muito importante,
aquece a economia, ele é um setor capaz de conectar muitas cadeias produtivas, ele consegue conectar desde os grandes investimentos até os profissionais mais operacionais ali, que às vezes não têm a formação para oferir outros tipos de empregos. Então, todo mundo trabalha dentro da construção civil, e a construção civil ela está sendo basicamente migrada para cidades vizinhas. A gente tem hoje Nova Lima se desenvolvendo, você tem outras cidades do entorno, Betim. O que está acontecendo? Com o novo plano diretor de Belo Horizonte, a facilidade, ou, digamos assim, a atratividade para se viabilizar novas obras, novos empreendimentos diminuiu. Então, o que acontece? O investimento ele acaba saindo da capital e indo para outras regiões interessantes dentro da própria região metropolitana. Então, o que vai acontecer? Com o tempo, a gente vai estar vendo as pessoas fazendo os investimentos nos outros municípios e continuando usufruindo da infraestrutura de BH. Então, onde os impostos vão ser arrecadados, onde que os empregos vão ser gerados, vão ser em outros locais. É um ponto a se observar, é lógico que é um ponto que traz outras situações de análise, tem complexidades, tem a questão legal, mas estamos aí diante de dos momentos mais complexos e complicados da nossa nação perante essa pandemia do coronavírus. Nós não sabemos em que estado vamos chegar, né? Onde que é o fundo do poço, o que vão acontecer, quais são as empresas que vão conseguir suportar esse período. E aí, no momento de retomada, era importante rediscutir essas questões, para a gente voltar a ter capacidade de gerar movimentação, gerar desenvolvimento econômico, gerar emprego para a população de Belo Horizonte. Obrigado pelas suas colocações, Braulio. Em cima do tempo. Vamos ver onde que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Se a luz no fim do túnel é o fim mesmo, ou se é o trem, né? Ou se é a locomotiva vindo para cima da gente. Vamos torcer para que as decisões vindas de cima para baixo sejam as melhores possíveis e que Deus abençoe cada um de nós aí, que dê tudo certo e reduz aí cada vez mais o número de mortes aí, para a gente voltar a tocar a vida, né? Voltar a ser donos da nossa própria vida, né? Vamos lá, gente. Terceiro Fórum do Buritis na Política. Tema de hoje, desenvolvimento econômico. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês, tá? E finalizando o terceiro bloco e com a pergunta, o pretexto candidato Irlan Melo. Pode abrir o microfone aí, Irlan. Irlan, nós sabemos aí que Belo Horizonte, né, não tem grandes áreas disponíveis para grandes indústrias, né, que automaticamente iriam gerar aí novos empregos, mais empregos e mais renda para a cidade de Belo Horizonte, né? Na sua opinião, qual é a vocação real de Belo Horizonte e como implantar e incrementar? 3 minutos. Mais uma vez, Rômulo, eu quero falar para todos aí que o poder público ele não deve atrapalhar o empreendedorismo na cidade. Para você ter uma ideia, o novo estádio do Atlético, uma das grandes reclamações do empreendedor é que as compensações elas ficaram tão altas que quase inviabilizam o negócio. Eu sou representante da Câmara Municipal no Conselho de Políticas Públicas. E um empreendimento, por exemplo, ali na região do Barreiro, um grande atacarejo ali onde é a Valorec, aquilo ali também quase foi perdido por conta das contrapartidas exageradas, muitas vezes, do poder público. Mas eu vejo, por exemplo, que Belo Horizonte tem uma vocação de turismo, mas não é qualquer tipo de turismo. Por exemplo, o turismo de negócios é um turismo muito forte que precisa ser mais explorado na cidade. O turismo religioso. Nós vamos ter em breve a Catedral Cristo Rei aqui na nossa cidade. Isso vai gerar um grande incremento do turismo religioso na cidade. Nós temos uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil aqui, que é a Igreja Batista da Lagoinha, o que gera também uma grande vocação
do turismo religioso aqui também. O turismo gastronômico. Minas Gerais é reconhecidamente como uma gastronomia nacional, assim, de que as pessoas gostam da nossa gastronomia. Então, assim, é algo que precisa ser mais explorado. Nós vamos em qualquer cidade do mundo, da América do Sul, e você vai nessas cidades e você tem aqueles ônibus que te levam em vários pontos turísticos. Eu já estive na Belotour, já conversei com os gestores para que nós pudéssemos implementar isso. Nós temos aqui, por exemplo, obras de Niemeyer que poderiam ser mais exploradas, que poderiam... A Praça da Liberdade, você tem ali a Lagoa da Pampulha, você tem tantas coisas que poderiam ser mais exploradas e não são. Por quê? Falta de uma mentalidade que poderia ser mais utilizada. Isso tudo é uma visão mais macro que nós poderíamos ter. Então, isso tudo precisa ser mais vivenciado, até por nós. Nós mesmos que vivemos aqui não conhecemos. Então, isso precisa ser mais fomentado. E, para isso, a gente tem que realmente contar com a boa vontade dos gestores públicos. Quero me comprometer com todos aqui, de continuar com esse trabalho, de fazer com que as pessoas enxerguem o que de belo nós temos nos nossos horizontes. Obrigado, Erlan, pelas suas colocações. Eu tenho mudado um pouquinho, procurado alterar algumas coisas na minha vida, e uma delas eu optei por qualidade de vida. Então, de vez em quando, eu dou umas fugidas da cidade, dou umas viajadas. Eu não tenho tempo, eu sou um trabalhador também, igual todos vocês. Eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado. Minha família, às vezes, reclama que a gente trabalha demais, mas é o seguinte, toda oportunidade que tenho, eu dou uma passeada. A gente dá um jeito de viajar, de passear e ver família e tudo mais. Nos outros lugares que a gente vai, costuma ter uma estrutura turística. Belo Horizonte tem um ônibus hoje que roda a capital inteira com os principais pontos turísticos. Toda hora que a gente passa, ele fica estacionado ali de vez em quando, ali de frente ao Parque Municipal. Eu vejo, puxa vida, Belo Horizonte perde dinheiro com isso. Isso não tem um trabalho legal feito junto às escolas. Isso, desde o ensino infantil até ao ensino médio, né? A gente não vê um trabalho legal. A gente não vê a Belotour trabalhando em cima disso. A gente vê a Belotour querendo impedir ruas, fazendo eventos e tudo, manifestação pública, som na orelha da gente, tudo bem que tem que respeitar o direito de cada um, mas tem outros focos na cidade que deve ser feito. Eu tive fora agora, numa experiência bacana, você desce do ônibus, visita o ponto turístico que você quer, entra no ônibus seguinte, o ônibus circula a cidade com o tempo demarcado. Então, assim, é super bacana. Belo Horizonte não tem isso, né? O pouco que tem não é explorado. Nós temos aqui um problema grande de trânsito, que vai ser um dos próximos temas que nós vamos abordar aí. A Transitolândia, poucas escolas fazem um trabalho junto com a Polícia Militar, vai lá, leva as escolas, leva a criançada para participar, para já trazer de baixo. Nós estamos faltando trabalho de base. Nós não temos base hoje, né? Nós estamos querendo tratar, estamos querendo mudar a consciência dos mais velhos. É difícil, tem que começar o trabalho de base, nós temos que voltar para a base, né? Então, vamos lá, dando continuidade aí ao terceiro fórum do Buritis da Política, com o tema de hoje, desenvolvimento econômico. Eu vou pedir liberdade a todos os pretensos candidatos e eu vou quebrar o protocolo. Eu não vou fazer a pergunta número 4, porque a pergunta número 4 vai voltar em todas as questões que foram faladas agora por vocês, né? Sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre a contrapartida do governo com a gente. Então, eu vou trazer vocês agora para um assunto atual. A nossa cidade está praticamente fechada. Poucos comércios estão podendo funcionar. Eu quero a opinião de vocês, de cada um de vocês. O que vocês estão achando desse fechamento? O que vocês estão escutando na rua, nos bate-papos, com os vizinhos, com família? O que vocês estão achando
o que vai acontecer de agora para frente com Belo Horizonte, causado aí pelo Covid-19. Eu vou sortear o primeiro a comentar agora, vai ser o Mendonça. Mendonça está ligado direto aí à segurança pública, tá todo dia na rua. Mendonça, o que você acha que vai ser da nossa capital depois desse Covid-19? E o que você acha que pode ser feito para melhorar não só a população, mas também o empresário, né? Aquele trabalhador? 3 minutos. Ô, Romulo, eu sou da linha de frente, eu sou do serviço essencial e daqui a pouco, nessa madrugada, eu vou trabalhar, vou me precaver, né, com a minha saúde, para também não trazer para dentro de casa. Eu penso que Belo Horizonte, até o momento, está no caminho certo. Os números, né, falando de ciência, mostra que estamos no caminho certo. A questão todos aqueles envolvidos em política que têm, né, autoridade, que no meu caso eu sou linha de frente, eu executo, né, é o meu papel, né, assim como tem tantos médicos hoje na linha de frente que vai executar, é o papel dele. E acredito que Belo Horizonte vai sair bem se planejar com toda a estrutura que as autoridades entre eles se entenderem, e a Câmara Municipal tem uma grande importância nesse momento de ajudar o Poder Executivo nas decisões, né? E a abertura do comércio, ela tem que fomentar o comércio de necessidade e abrindo de acordo com a curva da doença. E nós não podemos cair no risco de, não porventura, que todo mundo tenha necessidade, né? Eu sou funcionário público, espero o meu pagamento no dia X. Quem é empresário está passando por dificuldades. E é hora, de acordo com a determinação da autoridade competente, tentar flexibilizar de acordo com a curva para melhoria, né, das pessoas. Porque não adianta liberar de qualquer forma, que quando a gente fala vamos liberar o comércio sem planejamento, também nós podemos colher frutos do que está colhendo Ceará ou outras cidades. Em termos de olhar a ciência, Belo Horizonte ainda está no caminho, né? E penso que deve ser olhado cada caso, no caso dos setores de comércio de Belo Horizonte, para que, avaliado a necessidade, né, e também que nós possamos economicamente desenvolver a nossa cidade, para ela não ficar a Deus dará da questão econômica, dentro do planejamento fazer a abertura, mas com toda a sistemática de orientação do poder público. E é agora, Rômulo, é agora, nesse momento, que nós temos que olhar para cada vereador que está lá na Câmara de Belo Horizonte, para o prefeito que está aí, e verificar, ao final, qual que foi o posicionamento e resultado, né? Não podemos fechar os olhos, né? A economia já está pendendo para o fracasso, né? Mas nós não podemos também tratar a questão de saúde como não prioridade. Concluindo, Mendonça. Então, obrigado, eu penso que devemos confiar naqueles que estão lá, que estão nos guiando, né? E agora nós precisamos, né? Tem uma política que vocês estão colocando, inclusive, em várias associações, que é juros zero. O empresário vai precisar de apoio. O empresário tem que ter o apoio, né? Assim como o CPF teve um apoio agora de R$600, é claro que tem que abrir alguma coisa nesse sentido, que o prejuízo ele já é notório. Obrigado pelas suas conclusões, Mendonça. Obrigado. Você pode ver que uma das últimas participações nossas, que foi com o presidente do CDL, o Juro Zero, já deram jeito de abaixar, né? Porque uma coisa que banco não gosta de fazer é enfiar a mão no bolso, Isso. Principalmente para ajudar a sociedade. Pelo contrário, você pode olhar aí as propagandas que eles estão querendo antecipar seu imposto de renda,
né? Estão querendo, abrindo suas linhas de crédito, né? Tá te chamando para renegociar, a hora que você chega no banco para renegociar a sua dívida. Ele não quer postergar o parcelamento, ele quer colocar mais juros e iniciar uma nova dívida. Então, é complicado. Vamos dar sequência, então. Eu falei com os pretéritos candidatos, e vocês estão ao vivo, que eu estou quebrando o protocolo, não vou fazer a quarta pergunta que estaria proposta para esse fórum, porque o assunto é muito vasto e praticamente todos os pretéritos candidatos já responderam automaticamente a quarta pergunta, então nós iríamos repetir. Então eu vou voltar à pergunta substituta para agora o pré-candidato Irlan Melo. Irlan, nós já falamos de carga tributária, burocracia, da dificuldade. Eu quero uma posição sua, tá? Sobre essa realidade nossa do Covid-19, o comércio fechado, as pessoas passando dificuldade. O que você está vendo dessa situação toda? E o que você, Irlan, está enxergando nas suas rodas de conversa, na sua família, com seus amigos, e o que você acha que pode fazer para contribuir? 3 minutos. Bom, Rômulo e amigos, eu fui infectado. Eu fiquei de quarentena do dia 16 ao dia 31 de março, peguei lá na Câmara. Eu fiquei praticamente assintomático. Graças a Deus, ninguém da minha família foi infectado. A partir de 1º de abril, eu fiquei até o dia... fiquei 21 dias sem ver meus pais, que já são idosos. Eu já tive várias reuniões na Câmara, já tive várias reuniões com o prefeito. Eu sou a favor de um retorno gradual, uma flexibilização com protocolos rígidos e um retorno com calma, mas com responsabilidade e também com protocolos rígidos, mas que também não faça com que exploda esse contágio. Por quê? Porque o que a gente está vendo é o seguinte, nós estamos vendo, por exemplo, que lá fora, aqueles que abriram de qualquer jeito tiveram um contágio muito absurdo logo no início. E aqueles que também se fecharam demais tiveram também a economia totalmente detonada. Nós não estamos tendo diálogo entre o governo federal, estadual e municipal. Nós estamos vendo aí um choque de vaidades. Infelizmente, é o que a gente está enxergando. Outra coisa que eu tenho percebido, como advogado que sou, é que a Constituição está sendo rasgada. Por quê? Porque nós não estamos, por exemplo, no estado de sítio. No estado de sítio, as liberdades individuais e as liberdades coletivas elas são totalmente rasgadas. Num estado de calamidade pública, as liberdades coletivas e individuais elas são mitigadas, mas até um certo nível. Por exemplo, não é possível estabelecer multas por prefeitos. Tanto é que o prefeito aqui de Belo Horizonte ele tentou estabelecer multa e aí o Ministério Público foi em cima e ele teve que voltar atrás. Nós precisamos conscientizar a população para que ela, por exemplo, use máscara, use álcool em gel, evite aglomeração. Agora, por exemplo, nós estamos vendo supermercados abertos, o banco, mas isso trabalhando sem aglomeração, mas, de uma certa forma, continuando a vida. Então, eu defendo protocolos rígidos, que continue trabalhando, mas, de uma certa forma, voltando à normalidade, porque a vida anterior que a gente tinha, nós não vamos ter mesmo. Isso não vai acontecer enquanto a população não experimentar o que eu já experimentei. Por exemplo, eu estou imune. Eu já tenho, por exemplo, eu já vou terminar. Eu já tenho, por exemplo, um exame de sangue que eu já tive o contágio com a doença e tenho anticorpos. Eu espero que todos passem pelo que eu passei, sem sintomas e com imunidade, porque aí a gente pode ter a vida normal novamente. É o que eu espero. Vou plagiar. Vou plagiar uma frase que foi comentada aí nos últimos meses,
Se olhar, eu acho que eu já peguei isso aí, viu? Porque no dia do fórum, nós quatro, né? Porque no quarto fórum do Buritis da Política, com o tema educação, pelas suas contas, o senhor já estava infectado. Estavam na sala eu, você, o Braulio Lara, o Pablo Mendonça, mais a Miriam, mais o Paulo, mais a Rose, mais uma turma lá, com ar-condicionado fechado e nós lá dentro conversando. E graças a Deus, né, ninguém teve nada. Mas lá na frente nós vamos saber se nós pegamos isso de fato ou não, né? Vamos dar continuidade aí à quebra de protocolo, né? O próximo a responder com as suas ponderações vai ser o Pablo Figueiredo. O Pablo, eu peço desculpa mais uma vez a vocês por estar quebrando o protocolo, não estar fazendo diretamente a pergunta número 4, porque o assunto é bem amplo e vocês praticamente, com as suas sábias colocações, os 4 já responderam praticamente o que seria perguntado. Então, Pablo, eu estou colocando um assunto atual, né? Nessa hora de pandemia, né? Nós estamos vendo uma dificuldade da cidade de Belo Horizonte, causada aí pelo Covid-19. Então, Pablo, nas suas rodas de conversa, na sua família, né, nas redes sociais, o que você tem a colocar para a gente ir, o seu posicionamento sobre isso tudo que está acontecendo e o que você acha que deve fazer para melhorar ou continuar? 3 minutos. Então, Romulo, eu acho muito bom a gente poder falar disso, né? O coronavírus, a pandemia trouxe uma série de questões justamente para a gente poder olhar para também a política nas rodas de conversa, amigos, família. Eu acho que elas reproduzem bem a sociedade, mas você tem uma maioria aí concordando com o que vem sendo feito em Belo Horizonte, até porque o que vem sendo feito em Belo Horizonte pelo prefeito Calil foi, inclusive, elogiado pelo ex-ministro Mandetta, né, que colocou Calil como exemplo de gestor e Belo Horizonte como exemplo que deveria ser exemplo entre as capitais. Agora, eu estava prestando atenção, Romulo, que para quem um pouco tempo atrás falava que político é tudo igual, alguns ainda falam isso, né? E para uma geração que criminalizou a política, né? Eu acho isso péssimo, porque permite que surjam Bolsonaros aí, mas nós vemos que político não é tudo igual, né? A gente vê aí algumas catástrofes ou não, isso muito pela condução que alguns gestores fazem, por uma boa condução, uma melhor, uma pior condução. E, nesse sentido, a gente vê o que deve ser uma boa gestão. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar é o quê, gente? É a ciência. São os técnicos. A gente está vivendo um período triste, um período complexo, problemático mesmo, mas a gente vê, primeiro, boas práticas, né? Outras experiências de países que passaram por isso primeiro que nós. Alguns países do tamanho de Minas Gerais ou menores, veja Portugal. Portugal adotou logo o isolamento social. Depois, agora, Portugal já está podendo flexibilizar com pouquíssimos casos. A Espanha, né, que faz ali fronteira com Portugal, não relaxou, não fez nada. Aí depois veio esse monte de mortes, pior do que Itália, pior que China, e depois a Espanha teve que fazer o lockdown. Então é um gasto terrível para a economia, além de estar perdendo vidas, tantas mortes. O Calil falou bem, nós não queremos ser um cemitério, eu acho que nós não devemos ser mesmo. Então, agora aqui, se a gente vai pensar, 70% ainda dos setores da economia giram, 73% não depende, né, da quarentena, 73%. Agora, eu fico muito lembrando da minha mãe, quando falava comigo, olha, se você sai para a rua para brincar, primeiro você vai fazer o para casa. Se ficasse fazendo pirraça, mais tempo ia demorar para poder fazer, para poder brincar. Então, agora é fazer bem o dever de casa. E eu não acho que é uma distinção, olha, ou a economia ou as vidas. Primeira coisa, né, a gente tem que pensar nas vidas, defender a vida, o Calil está fazendo muito bem isso, mas eu não acho que é uma oposição entre economia, porque defender isso é também defender a economia. Concluindo, Rômulo, eu queria falar que nesse cenário,
do coronavírus, além da quarentena, um exemplo péssimo, quero retomar, é o do ministro da Educação. Nós vamos ser recorde de desigualdade, isso por causa do coronavírus, pelo não adiamento do Enem. A igualdade de oportunidade não é a mesma. Então, na saúde, o ministro não fez nem adiar o Enem e nem conseguem fazer com que as pessoas tenham o ensino, seja à distância. Então, a oportunidade não é igual. Não é igual. Eu acho que nesse cenário deveria adiar o Enem. Nesse ponto, parabéns para Pablo, o prefeito Calil. Nesse ponto, a gente vê o governo a todo momento querendo que volte, né, ao normal, que a população saia desse terror. E se de fato o Enem continuar, eu acho que principalmente o ensino público vai perder muito, tá? Mas o ensino público vai perder muito por causa dos nossos representantes, principalmente na Assembleia Legislativa, porque o governador já chamou para o planejamento, para começar as aulas online para a rede pública. Nós estamos vendo aí várias escolas municipais que não conseguiram voltar ainda, as estaduais principalmente, porque a deputada entrou na justiça junto com o sindicato e pediu para suspender. Tá? E eu tenho amigos professores, eu já sei que existem várias escolas que já estão disponibilizando aulas online do ensino público, estadual. Tá? Eu não estou autorizado a falar nome, mas assim... Não, eu falaria aqui, o Colégio Tiradentes, por exemplo, ok, ensina, mas isso não é o mesmo para todas as escolas, né? Colégio Tiradentes... Não é isso. Então, mas nós temos uma aqui. O Tiradentes não, o Colégio Militar. Colégio Militar. Então, é referência. Mas aqui eu vou falar, o Pandiá já está com todas as aulas do o Pandiá já está com todas as aulas do ensino fundamental disponibilizado na web, já está enviando para os alunos. E outras escolas não conseguiram, porque tem professor fazendo pirraça, tem diretor fazendo pirraça, e quem vai pagar? Quem vai pagar são os alunos lá na frente. Por quê? A escola particular está tendo aula. Mas está tendo aula online, não sei o quê. Mas os alunos não estão parados, eles estão fazendo atividade. A cabecinha das crianças, dos estudantes, estão trabalhando. Isso lá na frente vai fazer diferença. Então, gente, vamos ter sensibilidade nisso aí e ajudar a população. Os políticos têm que parar de olhar para o partido, parar de olhar para o seu umbigo e olhar para a população. Está faltando isso. Eu espero que isso esteja embutido na consciência de vocês quatro. Olhar para a população e não para o próprio umbigo. Tá? Espero de cada um de vocês. Eu falo com orgulho, olhando para o olho de vocês quatro. Eu espero que quando vocês estiverem lá, não olhe só para o próprio umbigo. Olhe para a população. Tá? Finalizando aqui a quarta pergunta. Braulio Lara respondendo para nós, concluindo a nossa última rodada de perguntas. Mais uma vez, eu volto a pedir desculpa, Braulio, por ter quebrado o protocolo aí, mas eu acho que o debate foi amplo, vocês explicaram bem a situação, e a quarta pergunta não seria... não iria acrescentar muito ao nosso debate e a quem está nos assistindo. Tá? Ô, Braulio, nas suas rodas de conversa, o que você acha que o Covid-19 causou? O que você acha que está por vir ainda? Você acha que a decisão foi certa? O que você está ouvindo aí nesse dia a dia? O que você acha que pode fazer para contribuir para isso tudo? 3 minutos. Bem, eu tenho conversado com muitas pessoas, né, principalmente na nossa região, e muitos empresários, lojistas, normalmente empresários de pequeno porte, e todo mundo está muito angustiado com essa situação, porque estão vendo aí as suas fontes de sustento, né, os empregos, tudo definhando e fazendo com que essas pessoas vão para uma situação periclitante aí em pouco tempo. O outro lado da conta é justamente o seguinte: o percentual da população hoje em BH infectado com Covid-19 ainda é muito baixo. Em torno de 1,4% da população hoje foi notificada como suspeito, só que apenas 0,12% foi testado. Então, é muito baixo a amostra da população para a gente entender se realmente a gente está vivendo em BH um momento já de contaminação comunitária, uma contaminação coletiva, que nos levaria a uma disparada exponencial de
crescimento de casos, ou se Belo Horizonte realmente é uma cidade que ainda não passou pela infecção. É igual o próprio Irlan comentou, que teve o coronavírus, mas foi uma pessoa que não teve os sintomas, né? Foi um caso assintomático. Talvez vários outros foram assintomáticos também e não se manifestaram, mas nem viraram sequer estatística. O que eu acho que falta e que é necessário é planejamento para fazer a transição desse bloqueio e a gente sair para uma reativação do mercado. O mercado nunca não vai ser mais o mesmo. Eu acho que vai demorar anos e anos para se falar que existe um cenário parecido. Não é porque a pessoa vai abrir a loja dela que vai chover de cliente na porta. Não é isso. Eu acredito que a nossa solução agora vai se passar muito mais pelas posturas das pessoas, as posturas individuais de cuidados, higiene, do que simplesmente você ter normas que bloqueiam tudo e que não conseguem perceber essas especificidades. Dentro da cidade são muitas situações, são muitos casos, e Belo Horizonte já fez o para casa, fez o dever de casa, mas a gente não está tendo essa reversão positivamente ao morador. A gente não está conseguindo trazer o benefício de ter ficado em casa para que a gente consiga já ir flexibilizando alguns setores, alguns nichos e algumas atividades. Eu acho fundamental esse planejamento. E o que está faltando, só para concluir, é que o governo, né, os governantes, eles têm que abrir mais a discussão, envolver, igual a gente tem conselho de políticas urbanas, conselho de meio ambiente, existe conselho de saúde e o que está sendo discutido realmente? Nada. Tem um pequeno grupo, um comitê que está trabalhando e que não coloca todas as cartas na mesa para que todos possam debater de forma franca, justa e concreta para discutir as melhores soluções. Eu acho que o que está faltando em Belo Horizonte é isso, é interatividade, interação das pessoas para que a gente consiga coletivamente construir a melhor saída. Você está mudo aí, Romulo. Romulo. Tá ouvindo? Agora sim. Agora mas sim. Acho que foi um delay, mas estava aberto o microfone. Eu estava agradecendo a todos que estão participando com a gente até agora, né, dessa rodada do Fórum do Buritis da Política, com o tema aí do painel de debates Desenvolvimento Econômico. Agradeço de pronto aí a participação de todos vocês. Nós vamos agora para as conclusões finais, tá? Se tiver ficado alguma observação, alguma coisa que vocês gostariam de falar, principalmente como eu pulei a quarta pergunta, quiser colocar, fique à vontade. O primeiro a responder vai ser Irlan Melo. Irlan Melo, considerações finais, por favor. Quero agradecer a todos, principalmente a Associação do Bairro Buritis, pela oportunidade. Sei que nós estamos vivenciando um momento muito importante, é um momento grave da nossa sociedade, mas também é um momento de esperança, né, de todos nós, de um futuro melhor. Nós sabemos que esse momento é um momento onde a gente tem que acreditar que na ciência, acreditar que nós vamos passar por essa circunstância que nós estamos vivenciando e sabendo que nós vamos superar esse tempo. Agradecer aí ao Braulio Mendonça, ao Pablo, agradecer ao Romo, a associação, saber que mês que vem nós vamos estar juntos novamente, quem sabe, né? Esperança de estarmos juntos presencialmente. E vamos continuar aí a nossa luta. Todos nós estamos imbuídos aí de um futuro melhor para a nossa cidade como legisladores e para a nossa região, né? Nossa região oeste aí, a toda a cidade de Belo Horizonte. Boa noite a todos. Você que está nos assistindo aí também, muito obrigado pela oportunidade de nos ouvir aí as nossas ideias. Um grande abraço a todos. Valeu, Irlan. Obrigado pelas suas considerações finais. O próximo a fazer as suas considerações finais, Pablo Figueiredo. À vontade, Pablo. 3 minutos. Então,
Queria, primeira coisa, agradecer a oportunidade, à Associação Buritis, que é um exemplo, viu, Romulo? Muito obrigado mesmo. Eu gosto muito disso, de a gente poder dialogar, falando mais uma vez, que é pensar a nossa cidade, né? A cidade que a gente quer, o que nós podemos fazer pela cidade. Então, nesse sentido, cumprimento o Braulio, o Mendonça e o Irlan, né? Agradeço pela oportunidade. Eu queria hoje fazer uma quebra assim, de protocolo, porque eu sinto falta aqui de uma mulher também nesse debate, né? Assim, porque algumas pessoas me perguntam e às vezes eu fico até constrangido de sermos todos homens aqui. Eu sei que isso não é da associação do Buritis, viu, gente? Isso houve um edital no ano passado, mas isso evidencia um problema que é um problema da nossa sociedade. E assim, eu gostaria muito que a gente pudesse também debater junto com uma mulher. Então, eu queria retomar aqui, então, a fala, o Rômulo, quanto à questão lá do Enem. Queria dizer que nós sabemos que as oportunidades não são as mesmas, como quem tem internet em casa não é a mesma, os mesmos equipamentos não é o mesmo, e a infraestrutura nas escolas, etc., não são as mesmas, e é isso que o Estado tem que dar conta, o município precisa dar conta, e é isso que a gente quer contribuir, né? Melhorar infraestrutura nas escolas, precisamos disso, biblioteca igual para todos. E queria dizer, mais uma vez, reafirmar que hoje nós falamos de desenvolvimento econômico e eu gostaria muito de poder contribuir com o diálogo na cidade, uma cidade que tem vocação para novas tecnologias, para as startups. Precisamos conversar, né, com essas juventudes que vão para fora buscar em outros municípios a oportunidade, mas, como disse bem, uma cidade que também tem vocação para o turismo religioso. E aqui perto, eu queria falar que o turismo religioso na Serra da Piedade hoje é ameaçado, né, o meio ambiente ameaçado, ali no caso, com a mineração na Serra da Piedade, isso é um problema que a gente tem, não compete Belo Horizonte, mas é uma questão. E queria, assim, nós temos muitas ideias, podemos ajudar aqui o nosso bairro, Palmeiras, o Buritis, a região, né, com diálogo. Nós já temos trabalhado muito aqui no bairro, pela região, e isso. Agora, acho que nós podemos assim contribuir fazendo interlocução com outros entes da federação, com a Assembleia Legislativa e com o Congresso Nacional também. Aqui, no caso, a gente pode tentar reduzir o ISS já que oferece, pensando também os empregos, quem sabe fazer com a Assembleia o mesmo imposto com o ICMS e o ISS, isso é uma outra questão, para dizer que nós temos muito que fazer interlocução com outros setores mesmo, e para isso também me coloco. Então, para quem não me conhece, eu sou o Pablo Figueiredo, estou hoje porta-voz da Rede de Sustentabilidade em Belo Horizonte. Acredito nisso, que precisamos ter participação na política, mais democracia, e também atrair, né, novos empreendimentos, atrair todos os setores, lutar por um país, uma cidade mais sustentável, mais tecnológica. E convido a todos para entrarem nas minhas redes sociais, no Instagram, Pablo Figueiredo 18. E, mais uma vez, obrigado a todas e a todos que assistiram. Obrigado, Pablo. Obrigado pelas considerações finais. O próximo a fazer as suas considerações finais, Braulio Lara. 3 minutos, Braulio. Bem, quero agradecer a todos, agradecer o Romulo pela moderação do nosso debate, o Pablo, o Mendonça, o Irlan, que sempre aí tem sido pessoas que agregam bastante no nosso dia a dia, né? Não só aqui dentro desse painel de debate, mas no dia a dia da nossa cidade, da nossa região. E o que eu gostaria de fazer um enlace final dessa participação, né? A gente tem que estar sempre dialogando, vendo percepções, buscando trazer realmente desenvolvimento para a nossa cidade. Nós, enquanto atuantes na Associação do Bairro Buritis, sempre tentamos, por meio dos conselhos comunitários que nós participamos, influenciar nessas decisões. O Conselho Municipal de Política Urbana, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, entre outros conselhos, mas falando em desenvolvimento econômico, por exemplo, o próprio Conselho Municipal de Meio Ambiente e Políticas Urbanas foi onde passou e foi conduzido o processo de financiamento da área MMRV, que é um grande empreendimento na área de engenharia civil, que vai trazer emprego, vai trazer movimentação para a nossa cidade.
vez mais ter a união, a questão da percepção das pessoas também da sociedade, para a gente conseguir criar um caminho melhor. Eu agradeço a todos. Eu espero que a gente consiga bons resultados assim que a gente sair dessa pandemia do coronavírus. Vai ser difícil, mas a gente só consegue superar isso trabalhando duro e buscar aí bons resultados no futuro. Um abraço a todos e boa noite. Bem, gente, em nome da Associação do Bairro Buritis, eu agradeço a participação de vocês que estão dando a cara aí para bater antes do sprint final, né? O intuito dos fóruns de política, idealizado pelo presidente da Associação do Bairro Buritis, é justamente isso, não pegar aqueles aventureiros que não sabem nada do bairro, nada da cidade, não participam de nada e chegam no final da conta pedindo voto daqueles que às vezes não participam, estão menos atentos a esse tipo de situação. Tá? Então, de coração, agradeço cada um de vocês por ter aceito o convite da Associação do Bairro Buritis em participar desse momento importante, democrático, né? Agradeço à presidência e aos demais conselheiros da associação por permitir que eu medie e esteja aqui diante de vocês, aprendendo e comunicando cada vez mais. Para mim, é uma satisfação enorme, tá, de participar desse momento. E, infelizmente, Pablo, não teve nenhuma mulher que se inscreveu a tempo, né, para nos dar a grandeza de participar. Vamos ver se nos próximos aí nós seremos brindados com a presença feminina aí junto conosco aí, né? Agradeço mais uma vez a você, telespectador, você, morador, você, contribuinte, você, comunidade, que participou com a gente até agora, ou está em casa posteriormente vendo os nossos comentários, os nossos vídeos. Convido vocês a participar do nosso próximo encontro, que vai ser dia 9 de junho, com o tema Segurança Pública, tá? E acompanhe os nossos pretensos candidatos, aí, cada um na rede social, cada um no seu meio de contato, e puxe dele aí as informações, aquilo que você precisa para complementar o seu pensamento crítico e participar com a gente das próximas aí. Obrigado mais uma vez você de casa, valeu, boa noite, até a próxima. Valeu, gente, obrigado. Rom. Oi. Eu fiz as considerações finais já? Ô, Mendonça, você por último, desculpa, me perdoa. Mendonça, as considerações finais, por favor. Gostaria de agradecer a você, Romulo, ao público que nos assiste até agora, Braulio, Irlan, Pablo, né? Gostaria de deixar uma mensagem aqui sobre o desenvolvimento econômico. É muito interessante, muito importante que Belo Horizonte se desenvolva economicamente, porque esse desenvolvimento econômico gera tributos. Esperamos, sim, que nossos representantes possa reverter essa tributação em benefício daqueles que realmente estão trabalhando no dia a dia como servidor do público. Nós temos aí a segurança pública, temos a saúde na linha de frente, temos a educação que, de forma ou de outra, tem que ter uma atenção especial, né? Então, meu sonho é que a tributação, que a gente faça realmente uma independência financeira do ente federado, que ainda, para mim, no meu ponto de vista, é uma colônia dos outros entes federados, que é o município, na sua total autonomia financeira, né, do que se arrecada do município, que nós vivemos na cidade, no bairro. O tributo ele sobe muito, vai muito para Brasília, vai para o Estado, e o cidadão que está ali muitas vezes não é beneficiado, né? O recado que eu deixo para todos aqui, eu, a partir de agora, vou pegar meu serviço, vou me cuidar, vou tentar me proteger, e sei da necessidade que, assim como as autoridades avaliarem, vai ter que flexibilizar dentro de critérios o comércio para desenvolvermos a economia, porque sem economia não tem como a gente também sobreviver, mas precisamos de consciência. E aqueles que estão na lida, no trabalho, e puderem, no restante que não for a necessidade,
que fique em casa, que cuide. É um momento muito especial para a gente aproximar da nossa família, já que nós estamos numa capital, muita correria, e a gente reclama muito disso, de falta de tempo. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente está com a família da gente para a gente aproveitar melhor possível. E todos, né, se cuidem. Muito obrigado, Rômulo, muito obrigado a todos. Foi. Gente, eu vou abrir 30 segundos para o Braulio finalizar as considerações dele. Ô, Braulio, no meu fone picou o final da sua frase, tá? Eu achei que fosse só meu, mas como você falou aí, o pessoal também, eles não escutaram a parte final das suas considerações. Só completa para a gente, por favor, para a gente encerrar. Seu microfone está fechado. O Braulio está ligando o microfone ali novamente. Está ouvindo, Braulio? Agora voltou. Segundos. Isso. Nós perdemos o finalzinho das suas considerações finais. Completa, por favor. Bem, eu estava falando que é importante a gente se unir, né, em torno da nossa comunidade. Todas as questões da cidade têm que ser discutidas. A questão dos conselhos comunitários, nós participamos pela associação, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Políticas Urbanas, o Conselho Regional de Transporte e Trânsito, entre outros também. Então, a Associação do Bairro Buriti sempre tenta contribuir nessa discussão e trazer melhorias e situações que vão tender a você criar uma linha de desenvolvimento da cidade, um desenvolvimento econômico da cidade. E eu tinha comentado, não sei se ficou no áudio ou não, a associação participou ativamente na relatoria da Arena MRV do Atlético, né? E que é um dos bons empreendimentos que vai trazer emprego e renda para a nossa população. Então fica aí meu abraço, meu agradecimento aí a todos os participantes, né? O Pablo Mendonça, o Irlan, e obrigado, Rômulo, pela moderação, e todos estão de parabéns aí pelo alto nível desse debate. Gente, muito obrigado, boa noite, vocês participaram até agora, e acompanhem o próximo fórum do Buritis na Política, a próxima etapa do Fórum Buritis na Política, dia 6 de junho, com o tema Segurança Pública. Um abraço, boa noite. Pode encerrar, presidente.